na alegria, porque o Evangelho, Jesus, teu Evangelho, é alegria, é paz, é luz, é conforto, é estímulo, é gás, energia para a nossa resiliência. Eis-nos aqui, Mestre amado, para mais uma vez buscarmos uma compreensão mais dilatada dos ensinos que trouxeste à humanidade terrena. Nós, no momento em que te recebemos para esta tarefa específica de estudo no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ao te agradecermos todas as bênçãos com que tens pavimentado nossas existências ao longo dos séculos, quem sabe 2 milênios, mestre querido. Nós ainda te rogamos a continuidade da multiplicação de bênçãos por sobre nossos esforços, ainda que incipientes no bem, por sobre o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o nosso querido ICEB, para que assim possamos, com a tua ajuda, dar continuidade a esta obra Sonho de Deolindo Amorim, e também Jesus, neste momento especial. Nós te pedimos bênçãos para o nosso querido irmão, amigo, companheiro, Denizar de Souza. Com um acréscimo, Jesus, de bênçãos, porque está aqui a substituir um outro companheiro impossibilitado de comparecer hoje, mas que, como sempre, de coração aberto, com a sua prodigiosa disponibilidade para servir a tua causa, multiplica, portanto, Jesus, com iluminação, bênçãos, o nosso querido Denizar, que vai hoje, aqui também para a nossa alegria, falar-nos dos seus estudos. Fica conosco, graças te damos, abençoa todos os seres, mestre, que neste momento de encruzilhada cósmica em que se situa o nosso planeta, possam os nossos irmãos, em provas e expiações duras, receber o alento, o acalento, o amparo, a compaixão do teu coração e do manto de Maria. Fica conosco, fica com eles, mestre, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Como dissemos, está conosco nosso querido irmão, amigo, companheiro, Denizar de Souza. Ele vem aqui falar-nos sobre a Lei de Liberdade. Ele que é professor universitário, cientista social com mestrado em Sociologia, acabou de se graduar com galhardia na área da psicologia. Já parabenizamos, mas agora o fazemos assim de público. É conferencista espírita, é médium, escritor de 5 livros, ele tem 5 livros publicados, 3 acadêmicos e 2 psicografados. Seja muito bem-vindo, Denizar de Souza. A Lei de Liberdade é importante para a nossa reflexão. Somos todos ouvidos. Primeiro, agradecer a forma generosa e sempre amiga, e dizer para ela que é sempre uma honra estar de volta à casa de Deolindo Amorim, ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Também dar o nosso bom dia aos amigos que nos prestigiam aqui, estão cronologicamente aqui conectados conosco, né? Já que depois estará disponível no YouTube, mas os que já estão na sala, o nosso bom dia a todos. Em ambos os planos de existência, hein? Nossos irmãos agora. Isso. E é sempre bom lembrar que o mundo espiritual, a exemplo desse mundo virtual que nós estamos aqui, ele também é não local, né? Nós estamos todos aqui geograficamente em lugares diferentes, mas compartilhando uma dimensão desse virtus, que é o virtual, o mundo virtual.
e é muito, muito próximo, metaforicamente falando, da realidade espiritual que estamos também mergulhados nela. Mas vamos, então, ao nosso compromisso de hoje, que é exatamente falar sobre a lei de liberdade do Livro dos Espíritos, né? Que está no capítulo 10 do Livro dos Espíritos. E antes mesmo de falar sobre o tema, com os tópicos, inclusive, que aqui estão, eu queria falar um pouco sobre o contexto de nascimento da obra Livro dos Espíritos, porque nós vamos tratar de alguns temas que só serão bem compreendidos se nós remetermos ao contexto histórico de nascimento da obra, né? O Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos na primeira década da segunda metade do século XIX. Isto é, estavam ali sendo publicados ao mesmo tempo, praticamente, que o Livro dos Espíritos. O Kardec publica em 1857 sua obra, a 18 de abril, como nós sabemos, de 1857, só que em Londres, duas outras grandes obras que vão dialogar o tempo todo com o Livro dos Espíritos. Ou, se o quiserem, o Livro dos Espíritos estará dialogando com essas duas obras. Uma delas é A Origem das Espécies, de Charles Darwin, do grande naturalista inglês, que visitou a América do Sul, a Ilha de Galápagos, que fez um trabalho de coleta de fósseis no mundo inteiro, em busca de comprovação daquilo que ele acreditava, juntamente com o seu secretário, que era o naturalista Wallace, também inglês, britânico, e esse secretário dele, que o ajudou muito, aderiu ao espiritismo, se tornou espírita, mas Charles Darwin publica em Londres, em 1859, A Origem das Espécies. Kardec tinha publicado 2 anos antes. Nós vamos falar aqui do conceito de raças e outros conceitos que está no Livro dos Espíritos. Então, nós começamos dizendo que o Livro dos Espíritos, ele dialoga com a obra de Darwin. Uma outra grande obra, que também era evolucionista, para aqueles que leram sabem disso, foi de Karl Marx, O Capital, que trabalha também com a ideia de leis da história. Nós vamos ver que lei de liberdade é uma lei da história, não foi o Kardec que o institui. E há um contexto evolucionista na Europa do século XIX. Tiveram sido evolucionistas Herbert Spencer, o primeiro grande evolucionista que aplicou as ideias na área social, e Augusto Comte, o criador do positivismo, que escreveu sua obra entre 1831 e 46, o chamado Curso Geral de Filosofia Positiva. Todos estes autores escreveram de forma linear. O texto linear, ele tem um começo, meio e fim, e assim se dá. O Kardec optou por outro método. É a primeira coisa que devemos observar quando falamos no Livro dos Espíritos. Antes de falar do conteúdo, temos que falar do método que o autor utilizou. Ele utilizou o método socrático de construção das ideias, o diálogo. Então, ele não escreveu textos lineares, até porque a obra, como ele sempre fez questão de dizer, era primordialmente originária dos espíritos, mas ele teve a tarefa de dialogar frente a frente com esses espíritos sábios, de um modo absolutamente científico, racional, crítico e analítico, muitas vezes questionando o que os espíritos estavam dizendo. E o professor Herculano Pires, que, segundo Chico Xavier, foi o melhor metro que mediu Kardec, né? O Herculano dizia que o Kardec perguntava, era a tese. Os espíritos respondiam, era a antítese. E a síntese era o conjunto da obra, os comentários, a tese firmada, né? Então, no capítulo 10, o Kardec vai conversar com os espíritos sobre lei de liberdade. Então, o que é que acontece? Vamos compreender esse sentido da lei. O Livro dos Espíritos, ele tem 4 grandes tomos, 4 grandes partes. O primeiro, o Kardec
lidou com as causas primárias, com as questões primeiras da origem do universo, da matéria, da vida e de Deus, que é a parte primeira. Depois ele elabora um livro, dialogando com os espíritos, chamado Do Mundo Espírita, ou da influência do mundo espiritual sobre o mundo corporal. E, finalmente, na terceira parte, que é o tomo 3, ele estabelece 10 leis que ele quer dialogar com os espíritos sobre elas. Nenhuma dessas leis foi o Kardec quem as criou. As leis que o Kardec lida, que são... estamos lidando com a lei de liberdade, né? Lei de liberdade, lei do trabalho, lei do progresso, lei de justiça e amor e caridade, lei da adoração, e aí segue, são 10 leis. Essas leis, meus amigos, elas não são criação de Kardec. O Kardec estava apenas iluminando-as com o seu diálogo com os espíritos sábios. Por exemplo, lei de liberdade já tinha sido amplamente conceituada como uma lei da história, uma lei do devir, uma lei que rege a história na obra L'Esprit de Loire, do Barão de Montesquieu, o Espírito das Leis. Ali ele define toda a base do Estado moderno, e foi ele quem criou a ideia da separação dos 3 poderes, né? Executivo, judiciário, legislativo, é mérito do Barão de Montesquieu, na sua obra, O Espírito das Leis. Ele ali está fundando a ideia de liberdade na modernidade. A liberdade vai ser objeto, por exemplo, de John Locke, de René Descartes, de Voltaire. Voltaire, na sua enciclopédia, ele dizia o preço da liberdade é a eterna vigilância. E eles chamavam isso de lei da liberdade, né? Lei de liberdade. Assim como a lei do trabalho, que foi estudada por Keynes, por uma série de economistas que estudaram a lei do trabalho como uma lei histórica, como algo que determina, que organiza, que torna o processo da evolução funcional. Então, essa concepção de autores que veem a história a partir da lei de progresso, por exemplo, tem lei mais importante do que a lei de progresso, né? Está no Livro dos Espíritos, não é do Kardec, é de Augusto Comte, Herbert Spencer. O Kardec estava em um contexto. Nunca devemos perder o contexto no qual uma obra se dá. E o diálogo que ela estabelece. O Kardec estava dialogando com os espíritos a partir da lei de progresso do Augusto Comte, do Herbert Spencer e de Charles Darwin, que a chamou de lei da evolução. Então, são leis da história. Essa concepção é chamada em filosofia de uma concepção teleológica, né? A história tem um caminho, ela tem um sentido. O espiritismo adere a uma teleologia. A história não é um fluxo, um devir. Agora me permita a expressão popular, a Deus dará, ou de forma casual. Não. Há leis. O espiritismo tem uma compreensão que a gente chama de jus naturalista. No direito, a gente chama de jus naturalista. Por quê? Porque a primeira lei que o Kardec cuida de estudar, dialogar com os espíritos, é a lei divina ou natural. Então, ele vai conversar com os espíritos dizendo a lei divina é tão natural quanto divina, e divina porque é natural. Né? É bom lembrar, quando ele definiu o espiritismo, né? O espiritismo é a ciência nova que veio revelar à humanidade a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Nolo demonstra esse mundo, né? Não mais sob o maravilhoso, não mais sob o mito, não mais sobre o sobrenatural, mas através de leis rigorosamente naturais. Nunca devemos nos afastar disso. O espiritismo é uma doutrina naturalista. Tudo se dá dentro de leis. O Kardec escreveu um livro para fazer celebração às leis divinas ou naturais, que se chama A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, onde ele vai buscar explicar todos os fenômenos que envolveu a vida de Jesus dentro de leis rigorosamente naturais. Isso é um passo enorme. Podemos
não podemos nos afastar do naturalismo espírita. O espiritismo é uma doutrina naturalista. E o Kardec vai estudar a liberdade natural, a escravidão, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, o resumo teórico do móvel das ações humanas. E ele, curioso, começa com uma pergunta, e eu vou citá-la aqui, é 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Os espíritos respondem, não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Em que condições poderia o homem gozar de liberdade absoluta? Nas do eremita do deserto. Então, primeiro pilar da compreensão do Kardec sobre a liberdade. A liberdade nunca foi absoluta, jamais será absoluta, porque ela se dá dentro de condições. A primeira condição para a liberdade humana foi o desenvolvimento do nosso cérebro. Enquanto nossa espécie conquistou uma área chamada córtex ou neocórtex, que nos deu a possibilidade de desenvolver consciência e linguagem, o filósofo Karl Marx dizia, a consciência é tão antiga quanto a linguagem. A liberdade começa quando começa a consciência. E a consciência só é possível porque nós fazemos escolhas através de sentidos, significados, de crenças, de valores. Então, vamos lá. Todas as espécies que existem no planeta, todas, a única que tem mérito moral pelas escolhas que faz, a única é a espécie humana. O animal, ele nem tem mérito nem demérito, porque ele não pode fazer escolhas. Ele obedece a uma memória genética e tudo que ele faz é apenas o resultado do determinismo genético. Então, você vai encontrar afetividade entre os animais, e isso é uma espécie de protoconsciência evoluindo. Mas ele não escolheu ser afetuoso. Aquele princípio inteligente já evoluiu o suficiente para estar numa espécie que já consegue manifestar afeto. Mas ele não escolhe, eu quero ser carinhoso, eu quero ser generoso, eu agora estou triste, eu quero ser solidário. Ele não faz isso. Ele não faz porque ele não porta a consciência. A única espécie na Terra que é livre, e por ser livre para escolher, ela tem méritos e deméritos. É a espécie humana. Nós, sim, exercitamos a liberdade de escolha. E aí nós vamos ter o Kardec perguntando em que posição o homem teria liberdade absoluta. Bom, só se for para uma ilha deserta, para o deserto, e não conviver com absolutamente ninguém. Por quê? Porque a lei de liberdade, ela é atravessada pelas questões da sociabilidade, do convívio humano, da cultura. Observe que você não pode escolher qualquer coisa, a qualquer hora, de qualquer modo, e você não pode escolher fora de contextos e condições, né? Inclusive condições evolutivas, né? A própria lei do karma, o Kardec vai perguntar e os espíritos vão dizer como em tudo a relatividade da culpa, falando de relatividade da culpa, está relacionado ao conhecimento, à consciência, é aquilo que já se sabe. Enquanto um aborígene isolado na tribo amazônica, uma tribo amazônica isolada da civilização, que não teve acesso a quase nada das conquistas humanas aqui fora, e tem tribos isoladas. Algumas práticas deles lá dentro são próprias do grupo e não tem o efeito, a consequência kármica que teria se tivesse aqui no meio entre nós. Por quê? Porque, segundo o Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na consciência. E a consciência se expande, se dilata, se desenvolve, evolui. É por isso que um romano vai fazer determinadas coisas e vai ter consequências no nível de civilidade que ele dispunha.
Uma pessoa no século XVI vai ter consequências, tanto sociais quanto perante as leis do karma. E hoje, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a consciência cresce, a cultura evolui, e nós aprendemos. E quando se aprende, se pode escolher melhor. Então, nós estamos diante de uma lei que o Kardec vai dizer: a convivência impõe direitos e deveres, impõe a lei, impõe o Estado, impõe a civilidade. Lá na ilha, lá no deserto, completamente isolado, como os espíritos falaram, o eremita, ele vai ter os fantasmas da mente dele. Ele vai ter uma convivência com a natureza, como no caso de uma ilha. E esses fantasmas já vão limitar a liberdade dele, né? Então, o filósofo Jean-Paul Sartre, ele dizia: o homem é um ser radicalmente livre. Ele radicalizou tanto a liberdade que ele achou que, ateu que era, materialista que era, ele dizia: não é a essência que determina a existência, mas a existência real, concreta, que determina a essência, porque ele não acreditava na alma, nem em Deus. A visão espírita vai dizer que essa essência é o espírito reencarnado e que o exercício da liberdade que nós fazemos é proporcional. O impacto que esse exercício tem, é proporcional ao nível de consciência que nós já dispomos, à evolução que já adquirimos. Isso é básico para compreendermos a lei de liberdade e suas consequências. O Kardec chega a perguntar, ele entra no tema da escravidão, né? Ele entra na escravidão, aí pergunta assim: haverá homens que, por natureza, estejam voltados a ser propriedade de outros homens? Gente, vamos de novo entender. Em 1854 a 1857, havia escravidão no mundo. Nós podemos lembrar que houve escravidão no Império Romano. O Império Romano, ele dominou a Europa toda, de 270 a.C. até 476, quando Roma cai no Ocidente. Esse período, ele escravizou todos os povos. Ele conquistava um povo, ele escravizava. Alguns daqueles homens e mulheres iam para Roma trabalhar como escravos, outros eram escravizados na sua própria terra. Nós estamos falando da Bretanha, que é hoje a Inglaterra, o Reino Unido, era o Império Romano. Nós estamos falando das Gálias, hoje a França. Nós estamos falando da Espanha, nós estamos falando de Portugal. Tudo isso era Império Romano, eles escravizavam. A Idade Média, houve uma suspensão da escravidão na Idade Média, e nós voltamos a escravizar, mostrando que a evolução é cíclica, né? Olha o modelo do ciclo, a gente avança, retroage, volta, avança, retroage. Socialmente é assim. E aí você tem um movimento dinâmico do processo evolutivo. A evolução é muito complexa, ela não é linear no sentido de uma só linha, ela tem momentos de recuo, no sentido de recuo social, às épocas anteriores do inconsciente coletivo, e aí você tem um momento, em plena modernidade, em que os colonizadores europeus voltam a escravizar. E aí, na Europa do Kardec, havia escravidão aqui no Brasil, havia escravidão em várias partes do mundo, e o Kardec, preocupado com isso, pergunta: haverá homens que, por natureza, estejam voltados a ser propriedade de outros homens? Isso era absolutamente tema na época. E os espíritos respondem: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Desaparecerá com o progresso, como pouco em pouco desaparecerão todos os abusos. Ali os espíritos condenaram qualquer forma de escravidão, né? E ainda o Kardec vai se preocupar com a questão: mas aqueles escravocratas que tratam bem seus escravos, e de fato se deu. Aqui no Brasil, você teve escravocratas por 380 anos, aproximadamente, ou mais, né, mais de 400 anos, que eles tinham um tratamento mais humano com seus escravos. E outros escravocratas que eram absolutamente bárbaros e cruéis com seus escravos. O Kardec diz: e aqueles que cuidam bem dos seus escravos e tudo? E aí os espíritos vão dizer: olha, estes conhecem os seus próprios interesses. E os espíritos põem claramente aqui em questionamento a boa intenção deles. Mas, mesmo assim, diz: mas, de todo modo, está tratando de forma mais humana. O fato é que
o Kardec vai trabalhar, se preocupar com a questão da liberdade de consciência, por exemplo, né? E aí o Espiritismo, nesse momento, ele vai declarar a sua posição, né? Quando o Kardec se dedica à lei de liberdade, gente, o mundo espiritual vai dizer, quase que em outras palavras, que o regime político na Terra que mais se aproxima das divinas leis é a democracia. A lei de liberdade nos torna, nós, espíritas, comprometidos com a democracia. A democracia é um regime político, não é perfeito, e nada que os homens fazem na Terra é perfeito, mas é o que mais se aproxima. O Espírito Emmanuel chega a dizer, em A Caminho da Luz, que a democracia, que o iluminismo, ele aproxima as leis humanas das leis divinas, né? Então, nós vamos aperfeiçoando esse mecanismo, tanto é que suprimimos a escravidão, em 1830 e pouco já não existia mais escravidão na Europa, 1840 e pouco já não existia mais nos Estados Unidos, 1888 terminamos a escravidão no Brasil, e a escravidão foi desaparecendo. Então, a liberdade no Espiritismo é uma base ao processo evolucionário. Aí o Kardec vai perguntar sobre as crenças, né? O que organiza a liberdade humana? Primeiro, como dissemos, a possibilidade de fazer escolha. Só a nossa espécie faz escolha. E eu devo lhe dizer que a tarefa de escolher não é fácil. O filósofo Heidegger dizia, escolher é angustiar-se. Gente, toda vez que você escolhe, você se angustia. Escolheu assistir à palestra de Denizar e deixar de fazer uma caminhada, de fazer uma atividade profissional, de adiar uma tarefa, ficou na dúvida, se deveria eu vir assistir a palestra, deixou de vir assistir a palestra, poxa, perdi a palestra. Decidiu se casar, vai ficar em dúvida em algum momento, decidiu se não se casar, vai ficar em dúvida, decidiu sair do Brasil, morar em outro país, vice-versa, ter filhos ou não, trabalhar mais ou menos, dedicar-se a essa ou outra área, escolher, o Heidegger dizia, é angustiar-se. Por quê? Porque é o exercício de uma liberdade que será tanto maior, tanto mais profunda, quanto mais consciente ela seja. Observe, a liberdade é um tema que dialoga com os nossos condicionamentos, gente. Nós temos condicionamento de todo tipo, né? Nós temos condicionamentos da linguagem e do idioma. Tente falar no idioma que você não conhece. Tente falar uma palavra em alemão, pensar e expressar seus sentimentos em alemão. Acabou a liberdade porque você não conhece o alemão. Eu sei algumas palavras. Então, eu vou ser livre para dizer Erleben, significado em alemão. Eu vou dizer Verstehen, compreensão em alemão. E aí vai mais umas 3 ou 4 idiomas, acabou. Liberdade limitada pelo idioma que eu não conheço. Se nós não temos acesso a um mundo, não é? E esses mundos são mundos de valores, de crenças, que o Kardec conversou sobre isso, né? A liberdade de pensar, o Kardec vai analisar como liberdade constituída pela crença. Novamente, há no homem algo que escapa a todo o constrangimento e lhe permita gozar de uma liberdade absoluta? Os espíritos responderam. No pensamento, goza o homem de liberdade, de ilimitada liberdade. No pensamento, goza o homem de limitada liberdade. Pois que não há como pôr-lhe amarras. Pode-se lhe deter o voo, não, porém, aniquilá-lo. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, o Kardec vai entender que a nossa liberdade de pensamento, ela não é uma coisa assim, do nada. Nós pensamos dentro de uma cultura. Podem ter certeza, gente, que a gente pensa como espírita, pensa como cristão, pensa como brasileiro e pensa como alguém que existe no mundo no século XXI. Kardec não podia pensar em redes virtuais. Os espíritos podiam, ele não. Não podia. Charles Darwin. Nem Einstein poderia pensar em redes virtuais, porque isso era impossível à época dele. A gente pensa como seres históricos, de uma época, de uma cultura, de uma linguagem e de uma consciência. É muito importante entender, né?
para que nós compreendamos que as crenças nos darão maior ou menor liberdade. Se nós tivermos uma compreensão dilatada do mundo, né? Por isso Kardec propôs a fé inabalável como uma fé racional. Por que é tão importante dialogar com a razão? Né? Fé inabalável, sou aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por que é importante o diálogo da fé com a razão que o Instituto de Cultura e Espírito do Brasil realiza com tanto brilhantismo? Por quê? Porque a fé isolada fica cega, se fanatiza, e a razão cristalizada se torna dogmática da mesma forma. Existem dogmas na academia, existem dogmas na religião. O Kardec propôs quebrar esses dogmas dialogando. Esse diálogo, gente, sustenta uma ampliação da crença, nossa crença sobre o mundo. A nossa crença, dizia o historiador Marco Polo, se nos fosse apresentado todos os hábitos do mundo, pensa assim, um cardápio, aí fosse apresentado para vocês, para todos nós, os hábitos da Índia, do Japão, da Austrália, da Europa, de tribos africanas. Você quer escolher esses hábitos, esses valores, essas crenças? Aí o Marco Polo vai dizer, se fosse nos apresentado todos os hábitos e costumes do mundo, sempre escolheríamos os nossos, de tão certos que os nossos é que são os melhores. Então, quando nós exercitamos a liberdade, a gente faz a partir de uma base. Essa base é sociocultural. Em psicologia, a gente chama isso de cognição social. Né? Nós fazemos parte de uma compreensão, de uma faixa de idade, de um nível de escolaridade, de um contexto sociocultural que nos dá uma compreensão. Isso vai nos dar maior ou menor liberdade, tanto quanto mais ampla for a nossa compreensão. Então, à medida que nós vamos avançando, nossas crenças vão evoluindo. E aí, o que vai acontecendo? Nós vamos tendo uma melhor compreensão, por exemplo, do livre-arbítrio. Imagina, gente, o que é a potência do livre-arbítrio, né? A potência do livre-arbítrio. Nós somos absolutamente livres na hora da escolha. Na hora que escolhemos, na hora que fizemos a opção, passamos a ser herdeiro dela em todas as consequências. Você escolhe fazer uma viagem. Se essa escolha dessa viagem, no time certo ou não, no momento adequado, vou fazer uma coisa extrema aqui, escolher viajar para a Ucrânia agora. Bom, não precisa falar muito sobre isso, do desastre que seria essa escolha, né? Mas vamos lá, eu faço uma escolha de viajar. Na hora que eu escolho alguma coisa, eu faço uma escolha de reagir. Reagir a uma situação em que um criminoso está a me ameaçar. Eu faço uma escolha de falar quando era a hora de calar. Eu faço escolha de calar quando era a hora de falar. Eu faço escolha em um momento em que eu fui sequestrado emocionalmente. O psicólogo Daniel Goleman chama isso de sequestro emocional. Vocês não têm ideia o que é isso. Ou temos, né? Ou temos. As estruturas do cérebro acionadas, hipotálamo, glândula pituitária, amígdala cortical, aí você tem uma resposta amigdaliana. Está tudo sequestrado, as emoções acionaram essas estruturas, você não está usando o córtex naquele momento. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma resposta hipotalâmica, que é a reação agressiva. Bateu, levou. Falou, respondo. Me ameaçou, eu ameaço. Bom, isso, observe que a escolha já está prejudicada pelo colapso emocional. Então, a escolha, ela para ser absolutamente cristalina, a escolha baseada na consciência exige o cultivo da consciência. Por isso que nós erramos tanto, gente. A gente dá tanto tropeço na vida porque a gente escolhe de forma inadequada. Lá no Oriente, os sábios yogis chamam isso de lei da adequação. Coisa mais difícil do mundo é ser adequado. Falamos quando deveríamos calar, comentamos quando deveria silenciarmos, reagimos quando deveríamos agir, agimos quando deveríamos ficar quietos, deixamos de agir quando era primordial agir, e como escolher. Aí agora nós temos um mundo da consciência para sustentar essa liberdade de pensar. Porque o livre-arbítrio
Eu vou aqui mais homenagear o Kardec mais uma vez. Ele diz: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? É 843. Tendo a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, você tem a clara compreensão de Kardec dialogando com os espíritos que o homem só pode deixar de ser máquina biológica se ele puder ter livre-arbítrio. E para poder ter livre-arbítrio, que ele pode, ele tem que cultivar a consciência. Aí agora nós falamos da essência da ideia da lei de liberdade, não é? O Espírito Emmanuel, ele fala sobre isso, né? Ele fala dessa relação entre liberdade e karma, ação e reação. Jesus, quando ele disse a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? O Sartre disse isso, você veja, um filósofo ateu de outro jeito. O Sartre disse: somos livres antes de escolher. Escolher o prisioneiro das consequências. É a frase dele. Por quê? E você não pode nem deixar de escolher e nem deixar de assumir as consequências. Não tem como. Toda palavra, toda reação, toda atitude tem uma previsão legal, tem uma jurisprudência, tem uma lei, tem um normativo social. Então, nós temos que aprender a cultivar a consciência. O Emmanuel dizia que a consciência era o templo de Deus na vida humana, né? A consciência é a presença de Deus. Quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, os espíritos disseram na consciência. E a consciência nossa, ela é tão precária, tão falha, quando não cultivada, que ela tem uma série de fatores que a prejudicam. Nós somos prejudicados por emoções perturbadoras, porque nós não somos apenas pensamento. O Jung falava de 4 macrofunções que organizam a nossa psique: pensamento, emoção, e a partir dela sentimentos e afetos, intuição e razão, e sensação. Então, você tem o sensório, que é o mundo dos sentidos, você tem o pensamento, você tem a intuição, você tem esses 4 elementos, né? Ora, você está desenvolvendo um pensamento que é absolutamente irracional, mas ele é tão racional que ele só está racionalizando ao benefício do próprio ego. Então, o poeta inglês William Blake, ele dizia: o extremo da razão, o extremo da racionalidade gera irracionalidade. Querem ver um exemplo prático? Campos de concentração na Alemanha nazista. Era um modo industrial de matar pessoas. Tudo planejado, razão instrumental em ação. Os nazistas discutiram qual era a melhor maneira de matar mais rapidamente pessoas. Isso é o uso da razão, da técnica, dos instrumentos da racionalidade técnica para matar. E pessoas planejam o mal, planejam a destruição usando a razão, né? Fazendo cálculos, inclusive. Isso é o quê? Razão instrumental. Então, muito cuidado. O pensamento precisa dialogar com a emoção, que precisa dialogar com a intuição, que precisa dialogar com os sentidos. Quando nós fazemos isso, a gente entra num oceano da consciência. Gente, ser consciente, essa grande meta, né? Eu quero me tornar um espírito consciente. Consciente de quê? Consciente da lei, consciente das minhas emoções, consciente da vida, consciente da civilização. Isso é um desafio que coloca o humano no contato com o divino, né? Esse desafio envolve, para o exercício adequado da liberdade, envolve coisas como a oração, por exemplo, né? Os nomes disso são vários. Oração contemplativa no cristianismo primitivo. Experiências de pico no hinduísmo. Equilíbrio dos estados meditativos no budismo. Meditação, prece, experiências espirituais de pico. Elevação da alma, agora sim. Agora nós vamos começar a ter o território da verdadeira liberdade. Porque o exercício da liberdade não pode ser o da escolha arbitrária,
não é? Por quê? Porque é uma lei do karma, porque há consequências, porque há uma reação. A gente não pode acreditar que vai escolher qualquer coisa, qualquer caminho, e vai chegar no objetivo que pretendemos. O homem médio, ele escolhe o que todo mundo escolhe. Só vai chegar o lugar que todos chegarão. Né? Aqueles que se elevam, que cultivam a liberdade a partir da consciência, terão muito cuidado em cada escolha. E farão da escolha, da liberdade, um cuidado do outro. Observe que o maior patrimônio de nossas vidas, e vejam que esse patrimônio Deus nos deu de maneira muito intensa. Gente, se tem uma lei que opera na história da liberdade, e vocês, eu sei que é assustador, dói até na alma lembrar desses fatos, mas às vezes não pode deixar de falar, né? Imagina, gente, crianças judias que foram executadas nos campos de concentração, elas escreveram nas paredes lá de Auschwitz e de outros lugares, assim, ó, quando eu morrer, eu vou dizer a Deus o que estava acontecendo aqui. O nazismo produziu uma sombra tão extensa na Europa que, quando ele terminou, o Sartre diz: Deus não existe, estamos órfãos, Deus nunca existiu, se existisse, não teria permitido o que aconteceu aqui. Nós não temos ideia do que representa o triunfo do mal, o aparente triunfo do mal, para a crença em Deus. Então, o que acontece? Nós temos que saber que Deus opera através de leis, e a liberdade é uma delas. E olha que ele disse, vai ser livre. E é livre. E é livre. É livre, por exemplo, a lei de liberdade nos autoriza que nós erremos e acertemos. Que nós planejemos uma reencarnação e o mundo espiritual no planejamento diz, olha, está aqui o problema. Os problemas estão aqui. Vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo. Não, vamos lá, eu topo, eu vou fazer certo, eu vou conseguir. Olha, preste atenção. Inúmeras dificuldades, atores inimigos que estarão reencarnados ao mesmo tempo. Olha isso aqui, olha aquilo ali. Né? Todos os alertas são dados. Não, eu assumo. Eu vou existir no mundo. Eu vou assumir uma nova personalidade. E o planejamento reencarnatório se dá. E a liberdade foi exercitada lá e exercitada aqui. Agora, se nós aprendermos a cultivar a consciência de valores, né? Então, aprender a escolher entre tolerância e intolerância. Escolher entre perdão e vingança. Aí a criança, desde cedo na escola, aprende o valor do perdão. A psicologia do perdão, a sociologia do perdão, a cultura do perdão, que gera paz. O que é que você está fazendo? Você está ajudando aquele ser a escolher acertadamente. Porque você colocou na educação integral, na educação do ser humano integral, o perdão como valor de uma escolha consciente. Aí o indivíduo não aprende esse valor, não interioriza esse valor, e na primeira decepção que ele passa, ele se vinga. E ele é capaz de tirar a vida de outra pessoa. Porque ele não descobriu que o perdão é uma potência da liberdade, né? Os espíritos sábios dizem assim, escolher, há uma mensagem do Emmanuel através de Chico. A verdadeira escolha é, eu vou escolher pelo bem, eu vou escolher pela verdade, eu vou escolher pela fraternidade, eu vou escolher pelo perdão, eu vou escolher pela resiliência. Mas como é que eu faço isso? Eu preciso aprender, gente. O mundo inteiro está tão preocupado com isso, com essa cultura da paz, que colocou lá 4 metas para a educação integral. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. Isso é coisa da escola. Nós temos que entender que a escola tem uma missão civilizatória junto com a família. A escola pode colaborar para que a consciência se amplie. Não para ensinar religião, a escola pode ser laica, mas para ensinar os valores universais da cultura da paz, cultura de paz. Perdão. Então, eu vou escolher pelo perdão agora.
eu vou escolher a pensar muito antes de agir. Eu vou descobrir a função racional do pensamento. Uma pessoa me agride na via pública. Uma pessoa, no livro Cérebro e Meditação, Wolf Singe dialogando com o Ricardo Montiel, ele diz, faça uma experiência. Vá para uma montanha e lá na montanha, sozinho, grite. Você cita seu próprio nome. Aí você diz uma coisa ofensiva sobre si próprio. Aí sabe o que vai acontecer lá na montanha? Eu digo assim, Denizar é um perfeito idiota. Eu grito isso. Aí o som faz o eco e volta para mim. O que vai acontecer? Eu vou rir muito, porque eu vou ouvir minha própria voz voltando para mim. Denizar é um perfeito idiota. Se eu disser isso, não me ofende. Eu vou rir, eu vou achar engraçado o movimento do som, isso é uma experiência psicológica. Mas não vai me ofender. Agora, se alguém disser isso para mim, aí agora chegou a hora de saber escolher diante da ofensa, né? Por quê? Porque a ação do outro é percebida por mim diferente da ação que eu possa ter comigo mesmo. Eu não posso fazer cócegas em mim mesmo. Não existe essa possibilidade. Ou outrem pode. Não existe. Por quê? Porque a relação minha com o Walter, que é o outro, é diferente da relação minha comigo mesmo. Então, escolher, gente, é um fenômeno desafiador. Então, eu preciso aprender a escolher, a responder em paz. Por que as escolas não colocam um filme de Mahatma Gandhi para todo mundo assistir e para as crianças descobrirem a potência da paz? Não, só colocam, às vezes, o lado sombrio. Se você assistir o filme do Gandhi, você aprende o que é ser poderoso com a não violência. Gente, o Gandhi foi tão importante, tão grande, que ele é o único ser encarnado, ele estava encarnado na Terra, e o Emmanuel incluiu ele na obra Caminho da Luz, a missão de Gandhi. Ele estava vivo. O Emmanuel nunca conferiu essa homenagem a ninguém encarnado. Foi o Gandhi que ele fez. Pode procurar, Caminho da Luz, a missão de Gandhi. Porque o espírito ali era muito grande demais. E o Gandhi nos ensinou a arte da não violência. Nós precisamos aprender que a lei de liberdade é para a gente escolher ser não violento, ser pacífico, né? Até porque nós aprendemos com o karma que o karma é o bumerangue, o karma é a escolha com consequências. A gente já aprende no convívio civilizatório perante a lei, né? Que escolheu tem uma sanção penal, tem uma norma social, tem consequência. Isso é apenas um pálido reflexo das leis divinas. Então, a lei de liberdade nos pede que nós cultivemos a consciência do pensamento estruturado na fé em Deus. Ora, na hora que eu escolho, eu posso escolher com fé ou sem fé. Imagina o desastre que é a pessoa no fundo do poço, sofrendo de uma doença chamada transtorno depressivo grave, com todos os sintomas, inapetência alimentar, insônia ou hipersônia, de redução da libido, isolamento social, rebaixamento do humor, e a pessoa chega uma hora e ela desiste de viver. Imagine o que é a escolha de desistir de viver, não é? Saibam vocês, saibamos nós, que hoje o suicídio, estatística de 2013, 800 mil pessoas desistiram de viver no mundo em 2013. 500 mil pessoas morreram na estatística entre violência urbana e violência por guerras. 500 mil. 820 mil pessoas escolheram desistir de viver no mundo. Imagina o que representa essa escolha. E ainda assim, as leis superiores do karma permitiu. Não é? Permitiu, é a liberdade do ser.
Então, até esse ato extremo, a liberdade está presente. Agora, essa liberdade para aquele que a praticou, ela foi utilizada em que estado de consciência? Quando se chega a esse abismo, quantos passos foram dados, né? Quantas almas caíram juntos? O Mahatma Gandhi dizia que quando um homem se levanta, a humanidade inteira se levanta junto. Quando um homem cai, a humanidade inteira cai com ele. Quantos passos foram dados para essa escolha inadequada? E que estado de consciência foi esse que levou a essa escolha? Quanta solidão, quanto abandono, quanta falta de esclarecimento, quanto prejuízo na visão de mundo materialista. O Kardec pergunta, qual a missão do espiritismo na Terra? Combater o materialismo. Então, nós estamos no lugar oposto ao materialismo. Por quê? Porque nós sabemos que a vida é uma travessia e que a liberdade envolve escolha consciente. Então, escolha com consciência emocional. Como é que eu escolho sem inteligência emocional, gente? Eu tenho simplesmente, alguns autores dizem que é 150 mil anos, outros 300 mil. Nós temos aí mais de 100 mil anos da mesma espécie em nós, chamada sapiens. E tem condicionamentos cerebrais operando. E não pense que isso é pouca coisa, não, viu? O Platão dizia, nascer é morrer, morrer é renascer. A matéria gera uma vertigem, é a base da alegoria da caverna. A matéria gera uma vertigem na alma. Nós estamos sob essa vertigem, gente. Se nós não cuidarmos da consciência, se não cuidarmos do lugar em que a lei de Deus opera, que é a consciência, nós vamos sim escolher erradamente, sendo espíritas, cristãos, budistas, o que formos, ateus, vamos escolher erradamente. Então, o cultivo da consciência, completando uma hora de palestra, tem bases. A lei de liberdade nos fala de um livre-arbítrio que ele opera na visão do karma atemporalmente. Olha que interessante. Como é que funciona a lei do karma? O Espírito Emmanuel procurou descrevê-la em 4 obras. Querem lembrar? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. São os mesmos personagens se reencarnando. Bom, ele contou a história ali de uns 4 ou 5 personagens. Mas como é que se dá a história do karma ao longo das encarnações? O Chico Xavier, ele citava o caso de um homem em Uberaba que ele vivia próximo às margens de um rio, uma ponte. Ele tinha todas as deficiências físicas. E quando o Chico passava por ali, o Emmanuel dizia para ele, meu filho, você está vendo aquele nosso irmão ali? Há 12 encarnações que ele repete o ato do suicídio. E ele está ali, próximo à ponte, pensando em se jogar na ponte mais uma vez. Então, quantas encarnações nós precisaremos, dentro da lei de liberdade e dentro da lei do karma, para escolher e, finalmente, acertar na escolha? Então, meus amigos, a lei de liberdade, nós estamos sob a égide dela. E a escolha da lei divina natural foi essa. A alma humana será livre. Será livre para produzir uma segunda guerra mundial, cujo saldo de vida é 50 milhões de mortos. 5.857.000 judeus que o nazismo executou nos campos de concentração. Mas também será livre para escolher como escolheu Mahatma Gandhi, que estava vivo e contemporâneo nessa época. Será livre para escolher como escolheu Madre Teresa de Calcutá, que também é contemporânea. Para escolher como escolheu Chico Xavier, como escolheu o Dalai Lama, como escolheu todos os espíritos sábios da história da humanidade. Né? Então, a lei de liberdade nos dá o patrimônio da liberdade e nos põe a consciência ao nosso favor. Se quisermos escolher com acerto, aprendamos a pensar, porque nós somos vítimas dos próprios pensamentos, viu, gente? A psicologia cognitivo-comportamental, ela estuda os pensamentos automáticos. Tente se livrar deles.
Tente se livrar de um pensamento que já se tornou automático no seu campo mental. Estudos de psicologia, isso é um laboratório que se faz, você pega a foto de personagens, né? Você pega a foto de Jesus Cristo, você pega a foto de Adolfo Hitler. Você pega a foto de Buda e pega a foto de Chico Xavier ou de um criminoso qualquer. E é um criminoso, alguém bem conhecido na história. Aí você manda a pessoa descrevê-lo, certo? E a pessoa, mas ela rapidinho, o pensamento leva ela na hora. Aí na hora, o mesmo instrutor diz, agora tente descrever esse mesmo personagem, utilizando alguma coisa que você saiba sobre outro ângulo, que não do pensamento condicionado. Você vai ver como é difícil. Hein? Eu já fiz essa brincadeira, que é séria, na verdade, com jovens. Você pega a foto de Jesus Cristo e manda eles descrevê-lo. Do mundo inteiro, a descrição é uma só. Aí você diz, agora eu quero que você descreva sobre outro ângulo. E a pessoa fica numa dificuldade imensa. E claro que sempre tem ângulos, né? Sempre tem outros ângulos que você pode olhar o mesmo personagem. E olha que eu fui para Jesus Cristo, eu já coloquei lá a questão maior, né? Agora imagine no caso do ser humano, né? Então, essa liberdade, ela depende também do triunfo sobre pensamentos, tornando-os não automáticos. Os pensamentos automáticos a gente só obedece. Isso é bom, isso é ruim. Isso eu quero, isso eu não quero. Por que eu não quero isso? Por que isso é bom e por que isso é ruim? Então, pensamentos automáticos, gente, eles nos atropelam, eles comandam as nossas vidas. Então, vencer os pensamentos automáticos. Tornar-se consciente das próprias emoções perturbadoras. Eu estou sentindo raiva. Tomada de consciência. É raiva que eu estou sentindo agora. Não estou não, viu, gente? Isso aqui é só exemplo. Aí depois, estou me sentindo extremamente triste e revoltado e achando que o mundo me abandonou. Estou me sentindo na solidão. Estou agora apavorado com esse ou aquele evento de natureza social. Estou revoltado, estou amargurado, estou eufórico. Não, tomada de consciência do estado emocional. Claro, busca da consciência. E por quê? Por que será que eu estou tão eufórico hoje? Por que será que eu estou reagindo tão rápido? Se sou médium, pergunte-se sobre a presença de espíritos infelizes, agressivos e que querem comprometer a sua trajetória. Porque aí a ação é muito maior, né? Está lá no livro dos espíritos, né? Os espíritos influenciam nossos pensamentos, atos e vidas muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos governam. Olha que a nossa escolha, gente, ela é solidária espiritualmente. A pessoa escolhe fazer uma coisa, ela escolheu junto com um condomínio espiritual. Ela escolhe fazer uma coisa, ela escolheu junto com um grupo. Não fosse assim, não existia psicologia social nem sociologia. Os grupos, gente, escolhem e assumem o karma das suas escolhas. As escolhas são coletivas também. Né? São coletivas. E a consciência coletiva tem um poder imenso. Se quiser, você lê a obra do Émile Durkheim, Le Suicide. Le Suicide. Ele vai mostrar como a consciência coletiva interfere na escolha do suicídio. Consciência de grupo. Então, tem que levar em consideração tudo isso. Questões emocionais, questões existenciais, e a lei e as consequências da escolha, o karma. Eu vou terminar para a gente abrir para perguntas e questões. Uma das coisas mais prejudiciais na cultura ocidental moderna, eu vou dizer para vocês o que aconteceu. O Ocidente moderno perdeu o karma. O que é perder o karma? Perdemos a reencarnação. Muita gente não acredita nem compreende a reencarnação no Ocidente. Você vai na Índia, você vai na Indonésia, você vai nos países budistas, a Indonésia é um país, a Índia é um país hinduísta e budista, mas predominantemente hinduísta. O hinduísmo é reencarnacionista. A Índia tem hoje 1.333 bilhões de pessoas. Daqui a pouco ela vai avançar a população da China. Quer dizer, vai ter mais gente que a China. É o segundo país mais populoso do mundo. 90% daquelas pessoas acreditam na reencarnação. Aí você pode fazer até um estudo sociológico perguntando qual é o efeito da reencarnação, da ação e reação, dessa ideia de uma cultura para a construção da ética civilizatória. Nós perdemos. Os cristãos ocidentais não sabem da reencarnação.
Quando você sabe da reencarnação, você diz: escolhi agora e a temporalidade vai fazer as consequências dos meus atos retornarem. E retorna, é a reação, é a lei do retorno, é o karma. Então, a consciência escolhe melhor quando ela sabe das consequências dos seus gestos. Tanto no nível humano, tem pessoas que erram o tempo todo, que são absolutamente ignorantes das leis. E aí a legislação, o julgador, o juiz, leva até em consideração isso. A pessoa comete um ato que ela não sabia que era uma infração legal. Faltou escola, faltou informação para saber. Agora, você imagina perante as leis divinas, eu não saber que essa escolha é absolutamente catastrófica para mim. Essa escolha pode ser a escolha de desistir de viver, a escolha do arbítrio extremo e inigualável de destruir a vida de uma outra pessoa ou de destruir a natureza, que nós estamos destruindo. São escolhas, né, que essa civilização precisa equacionar. O Kardec perguntou sobre a civilização. Ele perguntou assim: esta civilização, ela é completa? Esta civilização, ela já cumpriu sua missão? Os espíritos, longe disso, longe da perfeição está essa civilização. Civilização incompleta. A civilização completa é isso. É o desenvolvimento de uma cultura, de um conjunto de dispositivos sociais, de um desenvolvimento da lei de liberdade na consciência, que é o único templo, a única dimensão capaz de nos favorecer para o uso da liberdade. Porque lá na lei de liberdade do Livro dos Espíritos, todo abuso implicará em privação e resultados. Consequência. O Kardec fala disso. O uso é permitido, o abuso representará a consequência. Nós abusamos de tudo. Abusamos da natureza, abusamos das emoções dos outros, abusamos da nossa saúde, abusamos dos ecossistemas, abusamos do dinheiro, abusamos de tudo. Por isso que a civilização não está dando certo, porque abusamos. Isso é liberdade. Vai aprender com as próprias consequências. Estamos destruindo as florestas. Olha, o problema do clima vai ter consequências. Já está tendo. Lei do karma. Né? Então, era isso que eu queria trazer, dizendo para vocês e para todos nós que só há um caminho para sermos verdadeiramente livres, é associar liberdade com responsabilidade. E responsabilidade kármica. Para o indivíduo saber que ele, me permitam mais uma vez citar, né? 30 de abril de 1945. Os russos entravam em Berlim para tomar Berlim e a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim. Quando Adolf Hitler viu que não tinha mais saída, que ele ia ser preso, igual a Mussolini foi, que foi preso e pendurado pelos calcanhares e fuzilado em Roma, quando ele viu o que ia acontecer com ele chamou o médico dele para orientá-lo sobre o suicídio. Ele matou a sua pastora alemã, uma cachorra, blonde, matou a Eva Braun e se matou. Era o ápice do uso arbitrário da liberdade, como talvez nunca tivera sido na história da humanidade. Ele é considerado o maior assassino, maior serial killer da história da humanidade. Agora, vocês imaginem o que é ele ter feito escolhas que o levaram a esse momento. Só de judeus ele tem, junto com Himmler, 5.837.000 vidas perdidas, nas costas. Se você colocar 1 ano no umbral para ele, 1 ano de punição, ele ficaria nos mundos espirituais superiores 5.837.000 anos. Não falei 1.000, eu falei milhões. Sabe quanto tempo Sapiens passou para ser Sapiens? 1 milhão de anos.
provavelmente, qualquer conta que você jogue aí, se um dia ele voltar para a Terra, nem a espécie humana existirá mais. Por isso que ele não pode mais voltar para a Terra, porque ele não consegue reencarnar mais, não no nosso planeta, na minha opinião. Ele vai para outros planetas, faz uma entrada, como os capelinos fizeram. Lembra dos capelinos? Os capelinos eram evoluídos para nós, civilização grega. Entrou aqui, impulsionou. Entra num planeta lá que está próximo dos neandertalenses, quando éramos há 1 milhão de anos atrás, e vai recomeçar a jornada. Mas é uma coisa, a lei do karma está aí. Ninguém foge dela, né? E eu termino de uma forma otimista, né? O Emmanuel diz assim, que ela é absolutamente esperançosa, absolutamente otimista, absolutamente transformadora da nossa vida, se nós a compreendermos de forma adequada. A frase é, abre aspas, quando as leis kármicas nos procuram ao ajuste de contas, se nos encontra a serviço do próximo, determina tais leis que a cobrança seja adiada indefinidamente. Gente, isso é emocionante. Se nós compreendermos que as leis kármicas sempre estão ajustando a nossa evolução e estão operando na nossa história, quando elas chegam, e um dia elas chegam a um time, para aquilo que está na nossa consciência, como consciência em débito com a lei, para uma consciência ancestral, que não é só dessa existência. Não é uma existência apenas, não é um momento desconectado do conjunto. É um todo holístico de múltiplas encarnações. Que um dia o passado nos reaparece, né? E o ajuste de contas se dá. Quer dizer, agora, se eu escolhi o bem, o exercício da construção, eu escolhi o mérito, né? Como é que eu estou respondendo à lei? Com mérito. Eu não sou eu não, gente, é quem conseguir escolher o mérito. Mas você está, meu amigo, você está. Você está sim, você está no caminho do bem há tanto tempo, servindo a ambos os planos de existência. Enfim, eu gostei muito que você citou o Heidegger, quando ele falou da escolha como angústia. Aí eu lembrei do Sartre, que ele disse que a escolha é o maior peso que pode cair sobre os ombros humanos, que é uma coisa que é uma linha filosófica que está afinizada, né, de um com outro pensador, né? Quando você falou sobre isso, sobre essa angústia da escolha, citando o Heidegger nesse caso, sabe que eu me lembrei? Eu me lembrei daquela história, que é uma história medieval do Asno de Buridan. Já até escrevi sobre isso para a revista. É uma história engraçada que você acha que é muito pueril, mas é assim, o asno com fome estava diante de 2 monturos, ou de 2 sacos de feno. E ele ficou ali tão indeciso se ia para este ou para aquele, que ele acabou morrendo de fome, porque ele não conseguia escolher entre um saco de feno, estando de fome, um saco de feno e outro saco de feno. Então, essa questão da escolha e do saber escolher também é embaraçosa para nós. A questão da escolha, né? Você já bem colocou, né? O Heidegger coloca isso muito bem. Ela é desafiadora porque ela é excludente, né? Você escolhe um caminho, necessariamente exclui o outro. Simples de entender, né? Se escolhemos estar nessa manhã juntos aqui, outras escolhas foram excluídas. Não tem jeito.
Esse é o peso, é o fardo. Agora, nós podemos acertar, ter uma probabilidade, vai ser só probabilidade, viu, gente? Ninguém vai ter certeza absoluta nisso, não. Você vai ter uma probabilidade maior de acertar, na nossa visão, que eu acho que é a visão da doutrina espírita, se você cultivar a consciência. Por exemplo, um ato tão simples, né? A gente fala de oração o tempo todo, né? Se nós fizermos a oração profunda, sabe o que vai acontecer? A gente vai entrar em estado luminoso de consciência. E o estado luminoso, né? Numen é luz em latim. O estado de luz, ele é espontaneamente conectado com as divinas leis. Aí você vai, a probabilidade de acertar vai aumentar para 90%, 95%. Pode chegar a 100%. Por quê? Porque você orou antes. E não é um balbuciar de palavras ritualístico para demonstrar que está orando, nada disso. É muito mais um silêncio, a oração escuta do que fala. Escutar Deus dentro de você. Se você fizer isso, conseguir fazer, mas olha, o acerto da escolha é quase que completo. Mas o que é que a gente faz? A gente faz o inverso. A gente coloca o hipotálamo para escolher, aí não vai dar certo. Hipotálamo, gente, não coloca o hipotálamo, não, porque ele só regula sono, temperatura, libido, e a resposta dele é agressiva, ele é do cérebro antigo. Bota o córtex para escolher, com a consciência. Então, o cultivo da consciência é isso. A consciência emocional, escolha acertada, consciência do equilíbrio, da serenidade, da reflexão, do distanciamento, pensar, distanciar-se, né? A gente faz escolhas apaixonadas, súbitas. Não dá certo. Não pode dar certo. Você citou o William Blake, que é uma das minhas grandes paixões. Muito obrigada, o Denizar. Aliás, você citou várias das minhas paixões e tal, mas ele tem uma linha maravilhosa, que é assim, eu tentei aqui escrever, to hold eternity in a flower, to see, ver a eternidade numa flor, and hold infinity, e segurar, reter a infinidade in my hand, na minha mão. Isso é uma coisa maravilhosa, é um poeta superior. Mas, enfim, então, obrigada pelo Blake. Queria fazer que você... E ele, o Blake, só complementando, né, a frase completa, ele quando ele está nesse texto, ele diz assim, o extremo do riso chora, o extremo do choro ri. Falando que os extremos se tocam. Por isso que ele diz, o extremo da racionalização é irracionalidade. Mas está na cara, porque você isola tanto a racionalização, isola tanto a razão da emoção, que ela se destrói. Entendeu? Então, o Kierkegaard, que foi um existencialista cristão, ele também é existencialista, mas ele é cristão. Ele dizia, a felicidade resulta do equilíbrio entre as dimensões finitas e infinitas da vida. Esse equilíbrio o Ocidente perdeu completamente. Ele vive no aqui e agora, desesperado para ganhar dinheiro, desesperado para produzir, desesperado para dominar e para racionalizar a vida. Não deu certo. Viramos máquinas. Como dizia Chaplin. Você sabe que nós temos conversado sobre isso aqui com o Vilmar Alves Pereira, lá do Rio Grande do Sul, que tem estudado e produzido muito na linha da ecologia cosmocena, e exatamente essa questão. Agora, queria fazer aqui, fiz uma questão aqui anotei. Quando você falou do Gandhi, outra paixão, estou aqui confessando minhas paixões, e vocês vão ver que eu sou muito volúvel, né? Então, o Gandhi, o Chico disse isso, né? Que o Emmanuel disse a ele que o Gandhi foi o único ser encarnado ainda que o Emmanuel elogiou. Isso é ser grande, né? Isso é ser muito grande, porque você veja que, como ele estava encarnado, teoricamente havia possibilidade de ele não dar continuidade àquela exemplificação
grandiosa. Mas o Emmanuel sabia que ele não ia titubear, por isso que elogiou. Então, é um conhecimento. Abriu um tópico no A Caminho da Luz, que é a missão de Gandhi, a coisa mais linda do mundo. Pois é, exato. Para você ver a grandeza desse espírito. E nós, de modo geral, nem falamos muito assim, falamos superficialmente, né? Como é comum entre nós falarmos superficialmente das coisas grandes, essenciais e profundas, e nos aprofundarmos nas coisas da aparência. É o nosso... Bom, enfim, nosso comportamento. Queria que você, por favor, você tangenciou essa questão da liberdade individual e a liberdade coletiva, que, aliás, também está lá em Brasil, Coração do Mundo, não é isso? No momento do grito da independência, os espíritos disseram, né? Até agora nós viemos com vocês e daqui para frente vocês são responsáveis. Você quer comentar isso? Não precisa necessariamente se vincular à questão do momento político do Brasil naquela ocasião. Claro. Que é o momento do grito da independência. Só para recuperar rapidamente uma coisa do Gandhi, né? Gandhi, ele tinha duas asas que ele próprio dizia que ele se equilibrava nelas, né? Era o Ahimsa e o Brahmacharya. Fala-se muito do Ahimsa, mas não se fala do Brahmacharya. Isso. A Ahimsa se conhece relativamente bem, né? Que é o não ódio, a não violência. Ele dizia que o Ahimsa era uma asa, uma asa da vida dele, para ele voar. Só que tem um Brahmacharya, que era a outra asa. Brahmacharya é a pureza interior, é a falar a verdade. O Gandhi, ele se punha ao compromisso de falar a verdade o tempo todo. Isso foi uma asa da revolução dele, né? Conta-se que uma vez uma mãe angustiada levou um filho que estava com diabetes e obeso e com problemas com glicose e açúcar para pedir para ele e conversar com o garoto para tentar a reeducação alimentar. Aí ele chegou para o menino e para a mãe e disse: voltem semana que vem. A mãe não entendeu nada, foi embora. Na outra semana ela veio. E quando ela chegou com o rapaz, né, ela perguntou: por que o senhor esperou uma semana para conversar com meu filho? Ele disse: não, é porque semana passada eu comi açúcar. E eu passei a fazer jejum do açúcar para falar com ele. Como é que ele podia ensinar ao jovem a não comer açúcar se ele comia açúcar? Ele parou de comer açúcar para poder falar com o jovem. Isso se chama autoridade moral, né? É porque a gente pensa, às vezes a gente se engana e pensa que essas coisas estão separadas, né? Nós somos simultaneamente indivíduos e coletividade. Nunca deixamos de ser indivíduo e nunca deixamos de ser coletivo. Pode ter certeza que isso é uma coisa simbiótica. Sim. Ora a dimensão social opera, ora a dimensão individual. Em sociologia a gente chama de homem-massa. O que é o homem-massa? A psicologia social das massas. É o homem que só obedece ao padrão, é o homem médio. Ele só faz o que todo mundo faz. Ele tem uma individuação prejudicada. Portanto, ele se compromete com tudo que as massas fazem junto com elas, entendeu? Ou seja, a psicologia dele é mais de grupo do que de individuação. A liberdade envolve que nós tenhamos tanto a visão do grupo quanto a da individuação. Então, o indivíduo, para ser livre, ele tem que pensar nas escolhas dele enquanto indivíduo, enquanto grupo. Ele é grupo, ele não consegue não ser grupo. Não existe a possibilidade de não ser grupo. Nós somos aqui um coletivo, nós somos espíritas, falamos a língua portuguesa, partilhamos a cultura brasileira, somos seres de uma época histórica, né? Sim. E coletivos. Nós estamos mergulhados na cultura do cristianismo no Ocidente. Se na próxima encarnação a gente for para a Índia, aí muda muita coisa e vai impactar muito, inclusive. Reencarnar no Brasil, nos Estados Unidos, muda pouco. Não há muita mudança, não. Agora, se você sair daqui para o Japão, muda. A cultura já é outra, para a Índia. Ou para uma tribo indígena, muda. Porque o coletivo é outro e vai te influenciar de outro jeito. Então, nós somos simultaneamente indivíduo e sociedade, né?
E aí as escolhas e os karmas são individuais e coletivos. Se escolheu coletivamente, coletivamente se compromete. Nós sabemos, né, que em 33, quando o povo alemão elegeu o parlamento alemão, foi uma eleição democrática. Deputados alemães foram eleitos pelo povo com o slogan do nazismo. Tudo bem, os nazistas não tinham revelado tudo, mas muitas das ideias já estavam lá, e eles votaram. E aí votaram, elegeram um parlamento alemão nazista, de maioria nazista, que escolheu Hitler para chanceler. E aí, em 34, o Paul Lindbergh, que era o presidente da Alemanha, né, que ele desencarna. Foi mais um fato que... Aí, quando ele desencarnou, o Hitler contraiu as duas missões, chanceler e presidente da Alemanha. E se tornou o Führer. Ou seja, mas o povo votou nele para escolher ele. O povo assumiu um karma junto com ele, que gerou aquela catástrofe que a gente não precisa nem lembrar mais agora. Mas, entendeu? Então, os indivíduos e a coletividade que partilham, escolhem, assumem coletivamente, né? Então, a nossa liberdade é individual e coletiva. Denizar, e quando, por exemplo, nessa época, deve ter havido, eu não tenho esse conhecimento histórico, também não sei se você tem essa informação, que houve essa eleição para o parlamento nazista, mas deve ter havido um outro grupo que não votou para esse parlamento. Isso é quando a coletividade está dividida, como você citou ainda há pouco, que está dividida a comunidade lá na Índia, porque um grupo o hinduísta é reencarnacionista, o outro não. Quando o coletivo está dividido, como é que fica a responsabilidade na Alemanha nazista dos que não elegeram aquele parlamento, ou na Índia dos que não, digamos assim, encampam a reencarnação? Como é que fica essa coisa tênue da escolha da liberdade e das consequências? Todos nós escolhemos, seja agora no Brasil, seja na Alemanha democrática, que o regime seria a democracia. Escolhemos antes isso. O regime que queremos é a democracia. Está no texto constitucional. Os nossos governantes serão eleitos por sufrágio universal. Todos votarão, os que tiverem maioria absoluta, no caso, no nosso segundo turno, lá na Alemanha nazista, vai governar o país. Antes, nós fizemos o consenso da democracia. Então, a escolha para a democracia nos implica todos com a democracia. A escolha acertada ou errada é um derivado que vai recair sobre a escolha primeira, sobre todos. Daí isso ser um processo dinâmico, né? Um grupo governa 4 anos, eventualmente esse grupo sai, entra outro, que é o momento em que o coletivo corrige, enfim, faz escolhas. No caso da Alemanha nazista, uma minoria votou contra, uma maioria votou a favor deles, né? E diga-se passagem que eles usaram a propaganda de massas, a psicologia social das massas, eles fizeram um trabalho... O Goebbels, que é o pai da propaganda, né? O Goebbels é o grande mestre da propaganda. É o grande mestre da propaganda. É o grande referência. E aí você tem lá um contexto cultural. Claro que outros fatores, gente. O Tratado de Versalhes, o Tratado de Versalhes é um fato histórico que acontece em 18 e que influencia a Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler traduziu o ódio que o povo alemão desenvolveu dos aliados e a revolta deles de se acharem muito humilhados na Primeira Guerra Mundial, porque os aliados impuseram uma série de restrições. Perda de territórios, uma série de perdas que os alemães amargaram por causa da perda na Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes impacta a Segunda Guerra Mundial. Desculpe. Mas é isso. Nós nos comprometemos com o regime, e aí temos que pagar um preço com eles. Também é karma, é reação. A questão, né? Sim, eu sei. Democracia. Pela democracia, sim. Mas do ponto de vista da lei de Deus, né? Da lei maiúscula aqui, esse grupo minoritário que votou contra o parlamento nazista,
sofreu as mesmas consequências. Parte deles, o que acontece, né? Muita gente fugiu da Alemanha. Parte desse pessoal que não concordava migrou, fugiu literalmente. Eu conheço uma família, né, lá de Pernambuco, que a origem é uma família alemã. Eles são Weber, o sobrenome. E aí, a família migrou para o Brasil, fizeram a história aqui, e o pai dessa pessoa voltou à Alemanha, já faleceu. Ele voltou à Alemanha no auge, ele era alemão, ele foi no meio do governo, antes da guerra, mas já estava o governo, era antes de 1939. Aí ele viu tudo que estava lá e disse, nunca mais volto aqui. Enquanto existir isso, não quero mais saber da Alemanha. Ele voltou para o Brasil e nunca mais voltou. Muitos fugiram da Alemanha, né? Os que ficaram, inclusive ficaram dentro de um dado contexto, né? Tinham a necessidade de ficar, claro, e sofreram consequências. Agora, do ponto de vista do karma gerado para o futuro, são responsáveis aqueles que escolheram um determinado caminho, espiritualmente falando, né? E a gente nunca está num lugar à toa, né? A gente está ali porque tem conexões profundas com o nosso karma também no passado, né? Mas o fato é que é muito curioso isso, né? Alemães fugiram para outros países, que eram judeus, eles fugiram. Outros não conseguiram fugir, né? Uns conseguem fugir, outros não. Por quê, né? Complexo isso. Mas o fato é que a lei do karma também vai estar operando aí. Mas ela é sempre individual e coletiva. Isso. Olha, a nossa consciência desperta aqui na live, que é o Carlos que faz aqui a nossa assistência técnica, ele acabou de nos dizer, de nos lembrar que nós fizemos a programação, eu mesma não lembrei que fiz a programação, e que nós temos um tributo a Gandhi no dia, agora, 31 de outubro. Por que Gandhi? Porque nós temos o 2, 3, 4 de outubro, que é uma tríade, né, de maior luxo, né, porque é Gandhi, Kardec e Francisco de Assis. É um luxo só em outubro. Mas, enfim, alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta, algum comentário? Eu vou ter, já que não houve a pergunta, eu vou comentar rapidamente uma coisa sobre o Gandhi. Sim. Gente, olha só, o Gandhi, ele cumpre a missão dele lutando junto com o povo hindu contra o Reino Unido, contra no sentido de dizer não queremos ser mais colônia, e através da desobediência civil, pacífica, eles fizeram a Marcha do Sal, fizeram ações que foram mostrando à Índia que eles não aceitavam mais ser colônia do governo britânico. Na Marcha do Sal, milhões de pessoas foram presas na Índia toda. E o Gandhi disse, eles tirarão nossas vidas, mas não nosso ideal. Eles nos prenderão, mas não nos pararão. O Gandhi foi preso, gente, 12 vezes ao longo da missão dele. Ao final, ele dizia, e ele chamava a imprensa, viu? Ele era um estrategista. Ele chamava a imprensa e dizia, o mundo todo vai descobrir que eles são bárbaros e nós civilizados. E foi isso que aconteceu. Chegou uma hora que o Reino Unido, a coroa britânica, que, diga-se de passagem, estava enfrentando a guerra, viu? Tem um pedaço da história que ela estava em guerra. Mas antes, logo no início, que ele começa no iníciozinho de 30, até 39, ele já estava na luta dele, né? E não tinha guerra ainda. E os ingleses ficaram expostos no mundo, porque houve violências absurdas contra o povo da Índia. Muita gente morreu para libertar a Índia. Ele estava numa reunião lá em Londres, né? E aí ele foi convidado para negociar a independência. Aí um representante do governo britânico disse, mas a Índia não saberá viver sem nós. Tem muitos problemas, vocês vão se matar entre si. Aí ele respondeu, todos os povos têm seus problemas, mas eles são nossos, não vossos. Está na hora de vocês saírem do meu país. Entendeu? E aí, no final, ele diz, eu vou ao Paquistão, porque o que aconteceu? Quando a Índia foi concedida a independência, era 1947, por aí, foi feita a independência, a Índia se libertou do Reino Unido, né? O rei fez a última visita
Zita hasteou a bandeira da Índia, e agora a Índia tinha que se autogovernar, foi embora, o governo britânico saiu da Índia. Aí tinha um problema, porque Índia e Paquistão eram um país somente, né? E o Paquistão era predominantemente muçulmano, e a Índia hindu. Aí eles fizeram um acordo, e o Paquistão disse, não, a gente não quer ser Índia. E os paquistaneses muçulmanos foram todos para o Paquistão. E isso gerou um conflito muito grande. O Gandhi não queria que houvesse a separação. E aí começou uma luta interna e violenta, inclusive, entre muçulmanos e Paquistão. Sabe o que o Gandhi fez? Tanto... Ele disse, não vou ver a história toda da minha vida jogada assim ao vento, e começou a fazer greve de fome. Ele começou a jejuar, e ele jejuou quase até a morte. Quando o país estava todo pacificado, ele estava quase morrendo já. Aí hindus e muçulmanos foram até ele, jogaram as armas assim, papu, acabou, o país está em paz, não há mais guerra entre nós, coma alguma coisa. Aí ele pediu um copo de suco de laranja com um pedaço de pão e comeu. Ele ia morrer de fome. Mas observe, nem tudo estava ao alcance dele. Quando ele quis viajar para o Paquistão, a causa da morte do Gandhi foi o seguinte, o Gandhi disse, eu vou ao Paquistão pregar a reunificação. Aí um fanático muçulmano mandou outrem que o matou em 30 de janeiro de 1949. E eu gosto muito da frase dele, que já usei várias vezes no meu livro, em um dos meus livros. Em questões de consciência, não vigora a lei da maioria. Isso, e no caso do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam algo parecido, né? Porque ele diz assim, no plano da consciência, ninguém pode proibir o pensamento, mas no plano da manifestação, pode. Ou seja, a gente tem pensamentos que às vezes são corretos, às vezes são errados, às vezes são adequados, às vezes não adequados, e você pode pensar e ninguém pode impedir, você está pensando mesmo. Agora, se você manifestar, dependendo do pensamento, pode ser até um crime, né? Por exemplo, incitação à violência, ninguém pode fazer isso. No Brasil, isso é crime. Não pode, não deve, não faça, não devemos fazer. Mas manifestou. Mas se a pessoa ficar só pensando, ninguém impede. É um pensamento sombrio, mas ninguém pode impedir. Por isso que há fantasias humanas que, se ficarem só no pensamento, vai para a terapia e resolve, mas não condena a pessoa, não. Entendeu? Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Vou abrir uma aspa aqui com muito cuidado para não entender errado. Alguém tem um pensamento de pedofilia. Pensamento. Aí a família descobre e a pessoa busca terapia, certo? Veja o que acontece. O pensamento dela não tem como ela, nem ela às vezes controla. Ela vai para a terapia e às vezes corrige, às vezes trata. Mas é o pensamento, entendeu? Agora, se ela manifestar isso por qualquer ato, vira crime. Tá vendo? Ninguém pode impedir que a mente borbulhe o que ela pensa. E nisso não é possível nem para ela, assim, de imediato. Quando você tem pensamentos automáticos, perturbadores, terapia, gente. É para isso que existem os psicólogos, eu sou um deles. Você... Para fazer psicoterapia e trabalhar o caráter disfuncional dos pensamentos. Entendeu? Mas pensar, nunca condene a ninguém porque ela pensa certas coisas. Está na alma dela. Tem histórias incríveis, né? A esse respeito, essa questão do Livro dos Espíritos, o Sócrates estava preso, né? Fisicamente, né? O corpo estava preso, mas ele disse ao carcereiro que o corpo estava preso, mas ele não estava. Quer dizer, ele continuava pensando, sendo ele mesmo, falou, porque eu continuo pensando livre. Ele falou, eu sou livre. E o Sócrates, além disso que você acabou de falar, é só uma continuidade da história, jovens filósofos e discípulos dele deram as moedas de ouro para o soldado e tentaram tirar da prisão. Corrupção. Aí o Sócrates disse, fugir para onde? Não vou fugir. E aceitou o destino dele, né? E aí ele diz,
Matar Sócrates, ninguém mata. Isso aqui não é Sócrates. Exatamente. E aí, no final, ele ainda pronuncia uma frase, ele tomou cicuta, né, o veneno. Isso. Aí ele está circulando. Ele diz, o que eu devo... Está tudo no julgamento de Sócrates. Ele disse, olha lá. É. Aí ele está circulando, porque eu pergunto ao soldado o que devo fazer para que o veneno cumpra seu destino. Circule, ande em círculo, que vai chegar no órgão central. Ele já sabia que era o coração. Ele começa a andar, e daqui a pouco ele cai e diz, não estou sentindo mais minhas pernas, e cai. E na agonia última, ele olha para a plateia e fala duas coisas. Ele fala para um discípulo jovem dele, fulano, pague 50 moedas a Cicrano, eu estou devendo. A Esculápio. Quero Deus aí, lá. E depois ele termina a vida com uma frase, tinha que ser Sócrates para dizê-la, e Steve Jobs dizia que dava a fortuna dele todas, trocava para passar uma tarde de sábado com Sócrates. Steve Jobs, que já se foi. Aí o Sócrates vai dizer, ninguém sabe se a morte não é o maior bem dos homens. No entanto, todos a temem como se fosse o maior dos males. Ele estava morrendo. A abstração feita do autoextermínio, que não entra nisso, é adoecimento emocional, não estamos falando disso. Estamos falando que um dia a travessia vai terminar. Isso. E ninguém sabe se a morte não é o maior bem dos homens. No entanto, todos a temem como se fosse o maior dos males. Você sabe que os comentaristas questionam se essa frase é atribuída ao Sócrates, porque ele diz assim, devo um galo a Esculápio, né? Que era digamos assim, Deus, a entidade lá da medicina. E eles atribuem, dizem que é apenas atribuída a Sócrates, que o Sócrates não ia cair nessa bobagem de ficar oferecendo o galo a uma entidade que não tinha nada a ver. Pode ser, né? Como, por exemplo, muitos biógrafos dizem que a oração de Francisco de Assis é atribuída a ele, não foi ele quem a construiu. Foi um teólogo franciscano no século XIX que elaborou a oração. Mas aí eu acho que aquilo é uma coisa tão maravilhosa que deve ter sido insuflada pelo próprio. Insuflada por ele. Ele. Eu tenho ainda aqui umas coisinhas. Tenho aqui ainda umas coisinhas. Quando você falou de tomada de consciência e liberdade de escolha, você pode colocar a questão dos médiuns, da escolha dos médiuns em várias instâncias nesse você fala médiuns, né? Médiuns de mediunidade. Médium como você, entendeu? Como outra pessoa que está aqui presente, entendeu? Claro. De fato, né, as escolhas estão ligadas à tomada de consciência. Tomada de consciência, gente, é um projeto de ser, é um projeto heideggeriano. Consciência, ser no mundo. Para ser no mundo, eu preciso de consciência do ser no mundo. Ser para a morte, eu preciso de consciência de ser e do ser para a morte. Se eu não tiver isso, eu tenho uma morte como uma tragédia biológica e nada mais. Consciência de si, do eu profundo, consciência de self, consciência do ego, de como eu funciono, consciência espiritual, e aí consciência entre os médios, né? Tomada de consciência do que significa ser médium. E aí eu vou dizer para vocês que se admitirmos que a mediunidade ela é absolutamente natural, primeira coisa, ela se dá o tempo todo e ela tem uma parte da mediunidade, gente, que é involuntária. Involuntária. Você faz uma visita a uma pessoa, você não sabia que aquela visita ia resultar de orientações espirituais durante a visita e o espírito fala para você, fale para ela. E agora? E você está diante de um estranho, eu vivi uma experiência dessa em Veneza, né? Eu estava viajando com minha família,
e eu estava diante de uma pessoa estranha, o espírito me disse uma coisa e eu falei para ele, porque ele disse, fale, não perca a oportunidade. Eu falei. Inclusive, envolvia um fato futuro e tudo mais. E foi uma experiência incrível. Mas o fato é que... Você disse? Envolvia o quê, Denise? Não, eu disse assim, que eu falei para uma pessoa estranha, uma informação espiritual, né? Não, mas porque estava muito clara a informação. E disse, envolvia um fato futuro, né? Um fato futuro. Inclusive. O fato é que, observe, eu não estava ali para isso, eu não queria ser médium naquele momento, eu não estava em reunião mediúnica, eles falaram, eu só transmiti. Você vai a um local e você é médium, o espírito começa a tirar a energia de você e aplicar um passe, e a pessoa não está sabendo, você não está sabendo, você começa a sentir. Quando eu entro num estado alterado de consciência, eu estou diferente, eu já sei que eu não estou na vigília. E eu começo a ouvi-los. Então, mediunidade, não é... Nós protegemos a mediunidade na reunião mediúnica, mas que é média 24 horas. É médio 24 horas. Certo? Acorda, dormindo, dando aula, trabalhando na rua, dirigindo. Certo? Não vou entrar em muitos detalhes para não parecer uma coisa nem fantasiosa, nem muito menos infantil, de natureza narcísica, que não seria o caso, que não tem nada a ver, né? Mas eu estou dirigindo e os espíritos estão falando comigo às vezes, e manda eu diminuir o som do rádio para que eu possa ouvir, captar melhor o que eles estão falando. E às vezes eu estou com meus filhos e aí eles percebem, já sabem até como eu fico assim. Estou só ouvindo, é como se fosse uma pessoa conversando comigo, não me atrapalha. Eu consigo dirigir e ouvi-los sem problemas. Quando é coisa importante e eles precisam falar naquele momento, certo? É que você fica nos dois planos, essa altura. Médio você é o tempo todo. Exatamente. O tempo todo você é médio. Na reunião mediúnica, a gente exerce uma função, uma missão. Agora, tomada de consciência disso é uma coisa que é ao longo de toda a vida. Você é muito jovem, aí você sofre pra caramba, um monte de problemas em torno da mediunidade. Até você encontrar o ponto de equilíbrio, é essa tomada de consciência mediúnica, de como funciona a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade psíquica, que o Dr. Carl Gustav Jung estudou na prima dele. A tese de doutorado de Jung é da mediunidade, uma prima dele, certo? Mediunidade, foi a tese de doutorado de Jung. Então, como é que funciona isso? É uma faculdade psíquica. Como é que funciona a linguagem, como é que funcionam os sentimentos, a cognição, como é que funciona a mediunidade. Eu estou escrevendo um livro e há um tópico dedicado a isso, é o funcionamento da mediunidade. Porque a mediunidade tem um funcionamento neurofisiológico, então, impacta no funcionamento emocional, envolve estruturas do cérebro, envolve o cotidiano, aí é que é a parte mais complexa. Você quer vir, enquanto você falava, eu já estava aqui pautando você para falar aqui no ICEP sobre mediunidade. Está pautado, agora mesmo que está confirmado, você não pode mais escapar. Pronto. Vai ser uma alegria. Eu mesma já confirmei. Você tem uma escolha, você pode vir fazer isso antes da publicação, para respeitar, ou então você vem aqui dar um spoilerzinho do seu livro. Fique à vontade para essa escolha. E esse trabalho é todo dedicado ao cotidiano. É um trabalho chamado Cotidiano e Espiritualidade. Mas aí eu discuto muita coisa mesmo, desde psicologia organizacional e espiritualidade. E você... Quanto à história de Gandhi, quando vai sair? Ele está pronto, eu estou terminando ainda, né? E eu estou fazendo uma segunda revisão, porque eu estou fazendo um pente fino, rigoroso com ele, porque é muito sério publicar, né? E você sabe disso melhor que eu. E aí eu estou fazendo uma segunda revisão, está quase terminado o livro. Assim que eu terminar, eu te falo, até porque eu vou ter questão de editor, uma série de coisas, a gente vai... Você vem também lançar aqui no ICEB, que tal? Se Deus quiser. Faz um lançamento no ICEB. Bom, agora que já temos aqui muitas pautas, que beleza. Eu vou confessar que eu queria que você falasse alguma coisa sobre o Durkheim, mas fica para outra vez. Por enquanto, ainda nos atendo à escolha, prometo que é assim, como dizia meu pai nunca dizia assim, é a última questão, é a penúltima questão, né? Então, quando nós escolhemos o mal, voltando para aquela questão da liberdade da escolha, quando nós escolhemos o mal e nos arrependemos ainda encarnados,
Como é que fica essa questão? Também do ponto de vista do karma, etc. e tal. Também, mas não exclusivamente. Você pode... Isso, é muito excelente a tua pergunta, excelente. O Livro dos Espíritos fala de 3 etapas do processo kármico: arrependimento, expiação e reparação. Está lá no Livro dos Espíritos. Arrependimento, expiação, reparação. Alguém pode, numa mesma existência, arrepender-se, pode até acontecer, isso é bem complexo, mas pode acontecer, dela vir expiar na própria existência e até reparar. Pode. Eu garanto uma coisa: arrepender-se e reparar pode numa mesma existência. Inclusive, no mundo jurídico, há um conceito chamado de arrependimento eficiente, né? É alguém que trama uma coisa que poderia destruir vidas e, no instante final, ela desiste. A justiça leva em consideração isso. Arrependimento eficiente. A pessoa recebe um benefício por causa disso. Então, imagina, né? Alguém erra, alguém destrói e busca reparar, mas super recomendo. Porque enquanto a gente repara, a gente já começa a reconstruir, entendeu? No caso geral, assim, da reencarnação, né? Muitos de nós viemos para reparar. Claro, gente, que há espíritos jovens que estão começando a experiência. A Terra tem, desde um aborígene isolado na Amazônia, a um Chico Xavier. A Terra, inclusive Chico Xavier, um dos tópicos do meu livro é Chico, Gandhi e Hitler. Eles são contemporâneos, gente. Chico estava psicografando Parnaso de Além-Túmulo quando o Hitler estava assumindo a chancelaria na Alemanha. É 31, 32, 33, é mais ou menos a mesma época. E Gandhi estava vivo também. Eles são contemporâneos, três. Então, do ponto de vista reencarnatório, você tem espíritos em faixas evolutivas diversas. Espíritos em encarnações, espíritos mais jovens, né? Imagina, espíritos que acabaram de sair, estão em tribos isolados, podem ter as primeiras encarnações humanas, certo? E essa diversidade evolucionária faz com que nós tenhamos uma capacidade maior de reparação de um lado ou de outro. Uns estão semeando ainda, gente, e outros já estão colhendo. Provavelmente a gente já está colhendo. E aí a gente está colhendo, mas graças a Deus que a gente está tentando reparar, viu? Então, a gente repara a nossa vida, a gente repara as existências passadas no presente, desde que a gente dê nossa contribuição. Existe, eu disse que era penúltima, era antepenúltima. Existe arrependimento coletivo? Eu acho que existe. Você veja, quando terminou a guerra, em 45, né, Berlim completamente destruída, e o povo vivendo me permita a expressão, mas é que é a expressão que o jornalismo usava à época, né? E a história usou, né? Eles estavam vivendo feito ratos, porque eles só tinham a água do esgoto, a água tinha sido cortada. 1 milhão de civis embaixo, nos túneis, nos esgotos da Alemanha de Berlim, com os aliados destruindo a cidade, bombardeando a cidade, até a tomada da cidade completa pelos russos. É claro que aquele arrependimento coletivo começou ali. Tanto é, gente, que esse arrependimento coletivo gerou uma nova Europa, né? Dividida, com as feridas da guerra. Mas em 1948 foi declarada a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, 48. Isso foi um congresso, e isso é feito na Segunda Guerra. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que fala o mal e o remédio. Deus tira do mal o remédio. E as pessoas tiram do mal o remédio. Elas estavam arrependidas. Hoje, na Alemanha, falar desse assunto é um crime. Se você fizer um gesto, você é preso. É um crime falar dessa coisa chamada ideologia nazi-fascista. Isso é um crime lá. Crime passivo de prisão. Então, a sociedade se arrependeu profundamente. E eu tenho certeza que aqueles espíritos que não foram os líderes, que os líderes, na minha opinião, esses não voltam mais para a Terra. Eu também. Eu partilho essa opinião também com relação ao chefe deles.
Os líderes, a turma, aquela Aqui turma não, de cima, né? não tem Esse mais condição, pessoal vai para ter não mais tem mais condição. condição Até porque vibratória. eu acho que o perispírito deles se degradaram de um jeito que eles não têm capacidade de se conectar com a biologia humana. Já o povo, e que apoiou, e muita gente, imagina, o sujeito foi soldado comandando de campo de concentração, né? O soldado, estava obedecendo ordens. Errou, claro que errou, era melhor ter fugido. É claro que ele se comprometeu, mas se comprometeu menos, esse aí volta. E já deve ter voltado, né? E fala-se que muitos deles voltaram no continente africano, voltaram em epidemias, e claro que voltaram. E já se arrependeram, já deu tempo. Hernando Guimarães Andrade falava de 70 anos como média entre as encarnações humanas. Foi a estatística que ele chegou nos 20 casos sucessivos de reencarnação. 70 anos. É um bom tempo mesmo. Essa turma toda já voltou. Agora, os líderes, esses aí... Não voltarão. Pega um planeta cheio de gases, recomeçando, uma espécie ali, Neanderthalense, e vai recomeçar para reconstruir o perispírito. Exatamente. Não tem problema, o espírito não acaba. A Terra tem pela frente 5 bilhões de anos. O que são esses 70 bilhões? Um dia eles voltam. Daqui a 70 bilhões, eles voltam. Recuperados. Mas você voltará em breve ao ICEB. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com muita alegria. Pois é. Que pena que estamos aqui enterrando, mas é isso. Há tempo de encerrar palestras, há tempo de voltar para palestras. Então, agradecendo, Denizar, mais uma vez, a sua segurança, a organicidade das informações por fruto de seus estudos tão criteriosos, que nos permite essa vivência tão especial, tão delicada e tão profunda que você nos traz com sua palavra, com sua presença, com sua vibração. Deus te abençoe, meu irmão querido. Então, Deus te abençoe, Maria te cubra sempre de bênçãos, os bons espíritos sempre possam estar junto de você e continuar fazendo de você esse instrumento dócil, delicado e tão útil a todos. Deus te abençoe. O ICEB está mais uma vez, tão agradecido a você por isso, inclusive pela sua disponibilidade de fazer uma substituição em cima da hora. Isso também é mais uma grandeza sua, que nós fazemos questão de registrar. E eu termino minha participação e dizendo que é uma alegria muito grande sempre retornar ao ICEB, sempre abraçando meu querido amigo, professor César Soares dos Reis, que é um amigo de mais de quase 3 décadas já, uma pessoa que eu admiro e vou falar assim, fraternalmente, eu amo mesmo, de verdade, gosto muito do professor César, é uma luz, é um exemplo a ser seguido. E abraçando vocês, eu termino. O Dr. Harari Yuval, no seu livro Homo Deus, ele fez a estatística de 2016. E ele diz que em 2016, o autoextermínio, o suicídio, matou mais que as guerras e a violência urbana. E o autoextermínio e o suicídio, ele só perdeu para a diabetes, porque a diabetes matou 1.500.000 pessoas, e foi em 2016, deu 800.000 pessoas, né, naquele ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se continuar essa tragédia indescritível, em 2025, né, nós podemos ter 15% da população humana sofrendo de transtorno depressivo, 15% em 2025, sofrendo de transtornos depressivos, e desse extrato, o sofrimento que pode levar uma pessoa ao extermínio. Daí o Setembro Amarelo, e daí essa coisa preocupante que é o suicídio. É o suicídio. Mas viva a vida, então, vamos trabalhar em vibrações e em preces para os nossos irmãos se afastarem dessa ideia, dessa ideação suicida, porque eles vão ter grandes decepções se conseguirem levar a cabo, todos nós sabemos disso, esse intento, né? Mas dizem também que eles querem, nossos irmãos, eles querem se livrar do sofrimento, não propriamente sair da vida, mas, enfim,
Vamos orar então por eles. Jesus querido, neste instante, ao te agradecermos a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, ao celebrarmos a companhia, o estudo de nosso querido irmão Denizar de Souza, que ele receba também a multiplicação de recursos de tuas mãos generosas, mas também, Jesus, rogar ao teu coração a tua permissão para que o manto de Maria possam chegar aos nossos irmãos que estejam agora pensando na desistência da luta salutar pelos enfrentamentos que nos sejam próprios. Desce, Jesus, por sobre esses nossos irmãos, a tua paz, o teu estímulo, o teu amparo, que seus anjos guardiães possam também, Jesus, atuar sobre eles pela manutenção da vida que estua no infinito dos espaços e que está íncita em nosso próprio psiquismo profundo, por determinação, por vontade e por criação de nosso Pai. Que a tua paz, Mestre querido, a tua luz, sejam por sobre nossas mentes e corações, agora, mas também hoje, todo dia e todo sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.